Tudo bem, galerinha aí do quinto ano? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula hoje, né? E hoje a gente vai iniciar nossa videoaula de uma forma diferente, pois não vou trazer aí a correção da atividade para vocês na aula. Então, como vai funcionar a correção da nossa atividade sobre a redação? Então, a prova vai pedir que vocês tirem a foto aí, né, da redação que foi feita por vocês e peça para a mãe enviar para meu WhatsApp pessoal a redação de vocês. Eu vou ali imprimir e vou corrigir a atividade de vocês. Então, todo mundo vai tirar a foto da redação, que foi nossa atividade sobre o gênero narrativo, e vai enviar para mim através do WhatsApp, porque a Pro não pode colocar aqui, né, para a gente corrigir coletivamente, porque a redação é uma coisa individual de cada um. Mas antes de iniciar nossa aula de hoje, a Pro quer fazer aí uma correção da nossa correção do volume, né? A gente estava fazendo a correção aí do conteúdo lá no sexto, pediu para vocês calcular o volume do cubo. E aí a Pro, naquele do cubo, que é 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros, acabou dando para vocês aí a informação errada. Então, a informação correta, né? Vocês vão fazer 6 vezes 6, que vai dar 36, 36 vezes 6. Então, a resposta correta aí deste cálculo do volume desse cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, é 216 metros cúbicos. Então, essa aí é a informação correta, né? A Pô tá pedindo desculpa aí pela informação indevida, mas graças a Deus eu tenho o auxílio aí dos pais de vocês que acabaram me alertando aí nessa questão. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, hoje, vocês alunos aí do quinto ano vão sair aí das nossas revisões e vão pegar o livro de ciência para abrir na página 516. E a gente vai encontrar aí na página 516 esse conteúdozinho aí chamado sustentabilidade. Esse é o nosso conteúdo. Então, para entender este conteúdo aí tão atual, precisa que a gente faça uma repaginada do tudo, né? De tudo que é sustentabilidade. Então, para iniciar, vamos definir aí o que é essa palavra. Então, sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema, né? A palavra sustentável deriva do latim e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo a preservação do planeta e o atendimento das necessidades humanas. Então, o que a gente já pôde perceber de primeira mão? A gente vai tá falando aí, o nosso conteúdo vai estar abordando a forma em que nós podemos utilizar os recursos disponíveis no nosso planeta de forma a conservá-los, né? Então, vamos começar aqui com uma pequena explicação. Nos últimos anos, ficaram mais evidente que os rumos da sociedade humana precisam mudar, né? A gente se deparou aí com congestionamentos de carro, né? Poluição de fábricas, poluição aí dos nossos rios. Então, essas atitudes da sociedade humana fica mais evidente a cada dia que elas precisam ser modificadas, né? Essa parte da tecnologia, da modernidade, trouxe atrelado a ela também muitos problemas nas questões ambientais do nosso planeta, né? Problemas que em alguns casos estão sendo irreversíveis. Então o ser humano pensou, ou ele mudaria esta atitude que ele está tendo em relação ao planeta onde ele vive, ou a situação desse planeta ficaria insustentável para a sobrevivência dos seus habitantes. Nas origens da espécie humana, esse homem, ele era nômade, né? Então, lá no início da nossa história, o homem era nômade. O que significa nômade, quinto ano? O homem não fixava moradia, né? Ele não tinha uma moradia num lugar fixo. Como ele vivia, né? Ele vivia na natureza, simplesmente através da caça e da colheita. Então, essa era a forma do homem viver. Como ele vivia de forma nômade, somente dependendo da caça e da colheita, ele estava
é intimamente integrado à natureza, né? A natureza e o homem tinham uma conversação, tinha aí um desenvolvimento, uma socialização extremamente importante. Como ele era nômade, né, e precisava dos recursos naturais para sobreviver, quando ele estava em um local e percebia que aqueles recursos daquele local estavam escassos, o que ele fazia? Ele mudava para outro e nesse processo ele dava àquele primeiro espaço a chance de se revitalizar. Então ele estava num ambiente onde ele já tinha explorado todos os recursos de caça, né, de colheita ali, acabou os recursos para que ele pudesse sobreviver. O que acontecia? O homem levantava a moradia dele e ia para outro ambiente. Como ele ia para outro ambiente para explorar esse recurso do outro ambiente, aquele primeiro ambiente onde ele já tinha explorado o recurso tinha a oportunidade de se regenerar, né? Pequenas tribos, né? Mas o tempo foi passando, o homem dominou aí, e as pequenas tribos, o que aconteceram com ela, né? Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de plantio e domesticação de animais. Então a gente aprendeu que a partir do momento que o homem dominou a agricultura e a pecuária, foi que aconteceu ao homem. Ele deixou de ser nômade e fixou moradia, né? Ele fixou moradia em um único local porque ele não precisava mais mudar-se de lugar para que ele conseguisse recursos naturais para sobreviver. Ele mesmo plantava, né, a comida dele e também ele domesticou os animais e ali também ele já tinha carne sem precisar da caça. Com essa domesticação e com o domínio da agricultura e da pecuária, o que aconteceu com as tribos? Elas cresceram, né, e se tornaram cidades e até impérios. Embora a fantástica revolução do homem mesmo para alterar cada vez mais o seu ambiente, né? A partir do momento do crescimento, aconteceu com a revolução industrial, as máquinas a vapor. Foi o que aconteceu com as máquinas a vapor, né? A produção industrial em larga escala gerou ali a demanda dos recursos naturais que passaram a ser mais explorados. Então, quando o homem criou a máquina a vapor e teve o boom da Revolução Industrial no século XIX, aquele material, né, aquele tipo de material que era feito em pequena escala passou a ser produzido em grande escala, gerando uma demanda maior de quê? De recursos naturais. Então, os recursos naturais passaram a ser mais explorados, né? E o que aconteceu? A natureza pagou o pato por isso, né? O ambiente teve que gerar mais recursos e, consequentemente, esse processo de gerar mais recursos também acabou afetando a natureza, o ambiente natural. A natureza passou a ser ameaçada e os animais perderam aí a sua casa, né? Então, naquele lucro desenfreado, na vontade de crescimento do homem, ele não se importou com o que ele estaria fazendo à natureza e muito menos ao habitat de alguns animais. O esgotamento dos recursos naturais passaram a ameaçar o que, gente? A própria existência do homem. Então, ele não pensou que quando ele aumentasse a escala da produção e ele consumisse mais os recursos naturais, ele precisaria repor esse recurso que ele estava tirando, né? Consequentemente, ele percebeu que isso estava afetando também a existência dele, né? Eles também estavam pagando pato por toda esta ganância financeira para a produção. A gente vai dizer aqui que foi ruim a Revolução Industrial? Não, com certeza não, porque isso modernizou o mundo que a gente conhece hoje. Mas o que não foi correto foi fazer essa exploração do recurso sem se importar com a sua manutenção, que é o que a gente está tentando fazer hoje, né?
sendo preciso ao ser humano adotar uma nova postura da conservação. Então, o ser humano agora passou a ser o herói da natureza. Antes ele era o vilão e ele agora precisou ter outros métodos, empregar outros métodos para que ele também não fosse tão atingido por essa demanda, por essa exploração dos recursos naturais, né? Então, ele aprendeu agora que sempre que ele cortar, ele precisa repor, né? E que ele precisa reaproveitar. A reciclagem, ele é muito importante para o ambiente natural, né? O uso consciente dos recursos e o reaproveitamento dos materiais fizeram com que o ser humano pense numa forma mais sustentável de explorar o recurso natural, de uma forma que ele também consiga preservar esse mesmo recurso que ele está explorando. A reciclagem do lixo é uma dessas formas, né? Claro que a gente poderia estar ainda bem mais, digamos assim, evoluídos nessa questão da reciclagem, porque quanto mais a gente consiga reciclar, menos a gente vai ter que explorar o ambiente. O homem passou a adotar atitudes conscientes. Como que o homem pensou de forma sustentável? Quais eram as medidas sustentáveis para que ele conseguisse modificar toda essa problemática na questão da exploração dos recursos naturais, né? Ele pensou aí no uso alternativo de transporte, então o fato de utilizar menos automóveis e queimar menos combustíveis fósseis, ele poderia utilizar para transporte a bicicleta, que teria aí ainda um benefício a mais agregado pelo fato de que as pessoas poderiam fazer atividades físicas, né? Existem países desenvolvidos onde o uso da bicicleta é muito grande, né? As pessoas deixam o seu carro em casa e vão ao trabalho de bicicleta. O consumo de produtos orgânicos, então quando a gente faz a plantação utilizando somente produtos orgânicos, a gente deixa de levar ali, né, para o nosso solo o uso de agrotóxicos, que a gente já viu o que acontece com o meio ambiente quando a gente utiliza esses tipos de ferramentas de contenção de pragas, né? A gente sabe que esse agrotóxico acaba parando no solo, nos nossos rios. Então, usar os produtos orgânicos foi uma das soluções para que eles não também utilizassem tanto a questão das lavouras onde utilizam os agrotóxicos. Alternativa de uso de energias, né? As energias alternativas, como o fato da energia solar e a da energia eólica, né? A Pro fala sempre aqui que essa parte do nosso país ainda é muito pouco explorada, apesar do grande potencial que o nosso país tem para o desenvolvimento dessas duas energias alternativas, tanto para a questão da energia solar, pois a gente se trata de um país tropical, como para a questão do desenvolvimento da energia eólica, pois a gente se trata também de um país com grande extensão de litoral, onde a incidência de ventos é muito grande. E a reciclagem de materiais, né? Existem cooperativas hoje em dia, né, totalmente focadas na reciclagem. Existem empresas que trabalham com produtos 100% reciclados. Então, todas essas empresas aí visam a sustentabilidade, né, desse tipo de atividade. Em vez de explorar o ambiente para a construção daquela embalagem, ele recicla a embalagem que já foi feita através de um recurso natural. Então, conteúdozinho que ficou aí bem fácil para vocês entenderem o que é sustentabilidade, né? A gente já viu que é a forma de explorar um recurso natural de forma consciente, que visa a preservação também, em vez de só a exploração, né? E para casa vocês vão ficar aí com a atividadezinha que está na página 517. Lembrando que vocês precisam me enviar, né, via WhatsApp, a atividade de redação para que a Pro possa fazer a correção. Então vamos ficar por aqui e até a nossa próxima videoaula.